A paz de Deus esteja com você. Neste momento eu quero compartilhar com você uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 3. Uma mensagem antiga, mas que continua falando ao coração das pessoas até nos dias de hoje. Talvez você tenha chegado aqui cansado, preocupado ou até carregando perguntas que ninguém conseguiu responder. Mas saiba de uma coisa: Deus continua falando com aqueles que abrem o coração para ouvir. Quando lemos Gênesis capítulo 3, encontramos uma história que vai muito além de uma árvore e de um fruto. Encontramos uma lição sobre escolhas, sobre consequências e, acima de tudo, sobre o grande amor do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que a serpente era muito astuta. Ela se aproximou de Eva e começou a colocar dúvida em seu coração. Foi assim que tudo começou. O inimigo não apareceu com gritos e ameaças. Ele veio com perguntas, tentando fazer parecer que Deus estava escondendo algo bom. E não é assim também em nossos dias? Muitas vezes as más escolhas chegam como uma propaganda bonita na tela do celular. Tudo parece interessante, tudo parece fácil, tudo parece trazer felicidade. Mas nem tudo aquilo que brilha é ouro. Uma bateria do celular descarregada não acontece de uma vez. Primeiro ela vai perdendo energia aos poucos. Assim também acontece com a vida espiritual. Pequenas distrações, pequenos descuidos e pequenas desobediências podem afastar uma pessoa da presença de Deus. Eva olhou para aquela árvore. O fruto parecia bonito, parecia agradável, parecia capaz de trazer conhecimento. Então ela comeu e também deu a Adão e ele comeu. Naquele momento, os olhos dos dois se abriram. Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Quantas pessoas vivem assim hoje? Por fora estão sorrindo, mas por dentro estão tentando esconder suas tristezas, seus medos e suas feridas. Só como alguém que derruba um copo no chão e tenta esconder os cacos debaixo do tapete. O problema continua ali, mesmo que ninguém veja. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva costuraram folhas de figueira para fazer roupa para si mesmos, mas folhas secas. Aquilo que é feito apenas pelas mãos humanas pode durar por um tempo, mas somente Deus pode dar uma solução verdadeira para a alma. Depois disso, eles ouviram a voz do Senhor passeando pelo jardim. Então se esconderam entre as árvores. Mas Deus chamou Adão e perguntou: Onde estás? Essa pergunta não era porque Deus não sabia onde Adão estava. O Senhor conhece todas as coisas. Era uma pergunta para fazer Adão refletir. E hoje Deus também faz essa pergunta para muitas pessoas: Onde está a sua alegria? Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Deus, ou talvez você esteja escondido atrás das preocupações, atrás das decepções, atrás das lágrimas que ninguém conhece, mas Deus continua chamando você. Adão respondeu: Eu ouvi a tua voz e tive medo. O pecado produziu medo, produziu vergonha, produziu separação. É como uma janela embaçada pela chuva. A paisagem continua lá, mas fica difícil enxergar. Assim acontece quando o coração se afasta do Senhor. Deus perguntou novamente se eles haviam comido da árvore que havia sido proibida. Adão colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa na serpente. E até hoje muitas pessoas fazem a mesma coisa.
É mais fácil apontar para os outros do que reconhecer os próprios erros. Mas Deus não deseja condenar, deseja restaurar. Em Gênesis capítulo 3, encontramos uma das maiores promessas da Bíblia. O Senhor declarou que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Era uma promessa de esperança. Era uma promessa de salvação. Era uma promessa que apontava para Jesus Cristo, aquele que viria para trazer vida, perdão e reconciliação. As consequências da desobediência chegaram. A terra passou a produzir espinhos. O trabalho se tornou mais difícil. A dor entrou na experiência humana. Mas, mesmo em meio às consequências, Deus deixou de demonstrar amor. A Bíblia diz que o Senhor fez roupa de pele para Adão e Eva e os vestiu. Que gesto maravilhoso! Enquanto eles tentavam se cobrir com folhas que secavam, Deus providenciou algo melhor. Isso nos ensina que o amor de Deus é como um guarda-chuva em meio à tempestade. A chuva pode continuar caindo, mas existe proteção para aqueles que confiam no Senhor. Também é como uma lanterna em uma noite escura. Talvez a luz não mostre toda a estrada de uma vez, mas ela ilumina o próximo passo. Adão e Eva foram retirados do jardim do Éden, e querubins foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Mas a história não terminou ali, porque Deus, que fecha uma porta por causa da desobediência, é o mesmo Deus que abre uma porta de esperança através da sua misericórdia. Talvez você já tenha cometido erros. Talvez existam lembranças que ainda trazem tristeza ao seu coração. Mas saiba de uma coisa: a graça de Deus é maior do que o passado. O relógio pode parar, mas o tempo sempre continua. Uma lâmpada pode se apagar, mas o sol continua brilhando. E mesmo quando as forças humanas se acabam, o amor do Senhor permanece para sempre. Por isso, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, não fuja da voz de Deus. Quando o Senhor chamar, responda. Quando Ele corrigir, aprenda. Quando Ele estender as mãos, aceite. Porque o Pai Celestial continua procurando filhos e filhas que desejam voltar para perto dele. Confie no Senhor. Entregue a Ele suas preocupações. Coloque diante de Deus os seus medos e seus sonhos. Porque quando Deus entra na história, aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. E nunca se esqueça daquelas palavras que encontramos em Gênesis capítulo 3. Mesmo depois da queda, Deus continua procurando o ser humano, porque a misericórdia do Senhor é maior do que nossos erros. E Deus Todo-Poderoso, chamado por muito de Senhor, Pai Celestial e Jeová Deus, abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e enche o seu coração de esperança. Amém.